Hello, everybody. 大家好. Good morning to those who Olá are a in Brazil. todos, bem-vindos a todos que estão aqui e boa noite a todos que estão na China. Antes de começar, eu gostaria de ler um disclaimer em nome da relação Getúlio Vargas. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam de eventos de transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e com isso autorizam o uso de seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à sua exposição para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Para seguir com essa transmissão, pedimos que se manifestem verbalizando ou sinalizando a sua concordância, dando um sinal de joia dizendo concordo. Yes. Thank you. Obrigada. Agora eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Sofia Chang, eu sou fellow pesquisadora no Centro de Tecnologias e Sociedade da FGV no Rio de Janeiro. E eu vou ser a moderadora desse debate de hoje. Eu tenho a honra de ter sido convidada porque eu estou acompanhando o trabalho do professor Evandro de Carvalho desde que eu era aluna e também quero estender minha gratidão a toda a equipe de organização por montar esse evento incrível que eu estou assistindo desde o início da semana. Nessa semana a gente estava assistindo debates sobre a iniciativa Belt and Road entre profissionais de alto nível sobre os pilares e as prioridades da iniciativa Cinturão e Rota. Ontem nós tivemos uma discussão sobre a coordenação de políticas com o embaixador da China no Brasil, e ele enfatizou que o Brasil tem um papel importante como parceiro da China e mostrou todos os motivos pelos quais a gente deve participar dessa iniciativa Belt and Road. Então, a gente quer explorar a conectividade, infraestrutura e integração financeira. Hoje nós vamos focar em promotora de laços mais próximos entre as pessoas, dentro da iniciativa Cinturão em Rota. Mas por meio dessa conexão, dessa prioridade que temos com a Rota da Seda Digital, que foi anunciada em 2015 como parte da iniciativa Cinturão em Rota, a Rota da Seda Digital, em resumo, visa a juntar nossos projetos que o governo chinês coloca seus esforços em fabricação, apoio e fornecer comunicações avançadas e infraestrutura para seus parceiros em todo o mundo. Como foi marcado pela missão da República Popular da China no escritório das Nações Unidas, a iniciativa Cinturão em Rota, as pessoas criam as bases culturais para essa iniciativa, como é a meta comum e o sonho comum de todas as pessoas que querem ter uma vida próspera em coexistência. Então, nós temos laços mais próximos entre as pessoas que permite mais apoio para implementar essa iniciativa Cinturão em Rota, a também fomentar esse espírito de colaboração, de cultura, que vai envolver eventos de promoção, troca de conhecimentos e inclui também troca acadêmica entre bolsas em todos os países que fazem parte dessa iniciativa e também a cooperação entre a mídia e os jovens e as mulheres. Nos últimos 5 anos, os países que fazem parte dessa iniciativa realizam atividades diplomáticas de várias formas e aumentam o entendimento mútuo de reconhecimento de sua parceria e criar uma base sólida para avançar nessa iniciativa. E essa conversa de laços mais próximos entre as pessoas, no contexto da Rota da Seda Digital, é bem novo para mim, porque como chinesa, eu cresci numa comunidade bilíngue sem muito contato com a minha família do outro lado do mundo, ou na minha cultura, a não ser pela minha mãe. Porque naquela época, a gente queria ligar para as pessoas do outro lado do mundo, a gente tinha que ter um cartão pré-pago, era muito complicado, era muito caro fazer isso. Então, só
durante a minha adolescência que eu tinha melhor internet na minha casa, que eu comecei a ter acesso a mais informações, mídia e notícias sobre a China, sobre a minha família, e depois eu comecei a me conectar com a minha metade chinesa da minha identidade. Então, eu posso dizer como foi importante a infraestrutura de telecomunicações para mim naquele momento, para juntar as pessoas e fomentar essa troca cultural. Não só isso, mas no primeiro ano como estudante de Direito, eu pude testemunhar a abertura de um instituto em parceria com a minha universidade, e eu fiquei muito feliz de ver meus amigos e meus colegas se inscrevendo em atividades que essa iniciativa oferecia para poder entender um pouco mais sobre a minha origem, quem eu era e minha cultura. E por último, eu estou muito grata de ter recebido uma bolsa dessa iniciativa Cinturão em Roda para uma universidade onde eu estudo direito transnacional para regular as tecnologias e telecomunicações. Sem essa bolsa, eu não conseguiria me inscrever no programa, eu não conseguiria estudar e pesquisar os tópicos que eu sou apaixonada. E eu não poderia ser uma pesquisadora no no projeto CyberBRICS, ou estar aqui hoje. Eu comecei no meio da pandemia, online, e apesar de não poder ter a experiência dentro do campus, que a universidade nos dá todas as ferramentas para a gente continuar nossos estudos sem ser comprometido pelo fato de estar online. A gente comprou vários livros que estavam disponíveis na biblioteca online deles. Elas criaram uma programação que atende todos os alunos em diferentes fusos horários e nos deram várias atividades para poder conectar mais com nossos colegas em diferentes partes do mundo. Tudo isso me permitiu que estar aqui hoje e moderar esse debate que a gente tem muita gratidão. E considerando a pandemia, essa rota da seda digital também cresceu em importância porque ajuda a estabelecer diplomacia na nuvem e favorece reuniões virtuais, sistemas entre governos, entre sociedade civil e iniciativa privada. E a Rota da Seda Digital também facilita o consumo da literatura, de música, filmes e séries, de coproduções chinesas e também coproduções da China com outros países. E tudo isso contribui para a construção de uma imagem da China como um parceiro importante, não só comercialmente, mas também politicamente. E isso tem uma grande cultura, literatura e conhecimento para oferecer e trocar com seus parceiros. Então, dado esse contexto, é importante indicar que os tópicos relacionados à transferência de tecnologia também para a melhoria da qualidade de vida e a crescente cooperação entre ciência e tecnologia, entre partidos políticos, membros do governo e cidades e sociedade civil. Então, o debate de hoje vai focar em tecnologia e cooperação na Rota da Seda Digital e como ajudar essa Rota da Seda Digital e as mudanças culturais e trocas culturais e educacionais entre as escolas do Rio e da China e outras iniciativas aqui em Niterói também. A cooperação é o desenvolvimento de bolsas para os institutos e por Conselho Chinês de Bolsas e também iniciativa privada e cultura comercial e para o diálogo entre diferentes civilizações. Para falar sobre esses tópicos, nós temos aqui o senhor Fred Arruda, que é CEO do CISR, que é um centro de inovação em sistemas avançados, professor Shan Yi, que é diretor do Centro de Estudos dos BRICS, da Universidade Fudan, e também membro do Conselho da CyberBRICS, senhor Alexandre Li, que é gerente de negócios da China Mobile International Brasil, e senhor Yi Xie, que é cofundador da China Innovation e ex-head de e-commerce da Xiaomi na América Latina. Então, por favor, Fred, a palavra é sua. Bom dia a todos os presentes. É prazer estar aqui. Sou Fred, sou CEO do César, um centro de inovação sediado em Recife, mas com presença em todo o Brasil e também já com alguma presença nos Estados Unidos. Eu vou compartilhar com vocês uma rápida apresentação,
para mostrar para vocês o interesse da gente numa aproximação com a China. O Brasil e a China já são parceiros comerciais com relações sólidas há muito tempo. E na área de tecnologia da informação, especificamente no nosso ambiente do Porto Digital em Recife, a gente precisa iniciar essa parceria. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Iniciar dizendo, eu vou iniciar pelo propósito de estar aqui, né? O que é que a gente busca efetivamente de parceria com a China? A gente procura intercâmbio de programas em duas mãos, né, que a gente possa trocar conhecimentos, capacidades, competências e experiências. A gente pode desenvolver políticas públicas em conjunto de interesse da educação, da inovação, que interessa aos dois países, aos nossos ecossistemas. A gente tem interesses comuns na agenda ESG, que é uma agenda global, e eu acho que a gente pode trocar boas experiências em relação a isso. Cooperação tecnológica, a gente tem experiências concretas. Se você pegar qualquer celular, infelizmente as marcas chinesas ainda não, e esse é um interesse da gente de aproximação, mas as outras marcas globais de celulares possivelmente têm soluções do César embarcadas nesses dispositivos. Infelizmente, a gente não pode, como são projetos normalmente com cláusulas de sigilo, a gente não pode citar os projetos que a gente já executou. Mas nós somos parceiros da indústria de celulares globais há mais de 20 anos. As principais marcas de celulares, tirando as chinesas, a gente tem relacionamento já há mais de 20 anos. Estamos aqui buscando essa aproximação também com as marcas chinesas, em competência muito grande em inteligência artificial. Hoje, a principal empresa brasileira, chamada Neurotech, que é uma empresa que trabalha com gestão de riscos, usando tecnologias de inteligência artificial, é uma empresa que a gente criou dentro do César, incubou dentro do César, acelerou dentro do César e que hoje está no mercado. Em cibersegurança, uma agenda tão presente nos conselhos das empresas, né, tão importante nos tempos de hoje. A principal empresa brasileira na área de cibersegurança, a Tempest, também foi criada dentro do César. Nós encontramos os empreendedores, juntamos, trouxemos clientes para a mesa, desenvolvemos a empresa. A Tempest já tem mais de 20 anos e hoje o controle acionário da Tempest pertence à Embraer, que é a principal empresa de aviação, de fabricação de aviões no Brasil. Então, essa empresa foi totalmente desenvolvida dentro do César. Temos uma experiência grande com a internet das coisas, indústria 4.0, experiências concretas para a indústria automobilística, por exemplo. Experiência concreta em ciência de dados. Nesse momento, estamos desenvolvendo o Data Lake de uma grande empresa global ligada ao setor automobilístico, não podemos dizer qual. Estamos prontos para bater o centro nessa iniciativa da Rota da Seda Digital, conectando o Porto Digital e China. Queremos ser habilitadores dessa relação a partir do Porto Digital no Brasil. Atuamos em diversos mercados de interesse, manufatura, indústria em geral, saúde, educação, segurança, que são temas muito relevantes no país, no Brasil, nesse momento. Da infraestrutura também, que é um dos focos da Rota da Seda. Então, temos um interesse grande de cooperar nessa área. Temos um grande interesse na formação em larga escala de recursos humanos na área de tecnologia da informação. A defasagem de postos de trabalho, de pessoas, né? Porque os postos de trabalho existem, o que faltam são pessoas qualificadas. Esse é um fenômeno no mundo inteiro. No Brasil, a gente está falando em algo da ordem de 200 mil pessoas que faltam no mercado. O Brasil, para vocês terem uma ideia, forma mais advogados. Estamos aqui junto com a Escola de Direito da FGV, né? Mas é importante dizer que o Brasil forma mais advogados do que a China e a Europa juntos todo ano. A gente precisa ter políticas que incentivem também a formação de pessoas em tecnologia, porque nós temos no Brasil 200 mil postos de trabalho vagos. E a gente precisa formar pessoal em larga escala e podemos cooperar com a China para fazer essa formação. Preparar empreendedores e líderes que transformam o mundo. Esse é um interesse grande da nossa escola. O César também é uma escola. O César tem cursos de graduação, curso de mestrado, de doutorado na área de computação e design.
A gente não consegue falar em inovação hoje sem falar em design. E, enfim, acelerar, criar e desenvolver startups com capacidade de serem globais e que a gente pode fazer isso em conjunto. A China tem uma grande tradição com empresas que se tornaram unicórnios. Eu entendo que não necessariamente uma empresa precisa ser unicórnio para ser uma empresa de sucesso, mas a China tem uma tradição nisso, o Brasil está começando a sua jornada, já tem alguns unicórnios aí brasileiros e a gente pode cooperar para produzir os próximos, né? Então, esse é o grande foco do interesse da gente de estar aqui com vocês hoje. E aí, eu apresento o Cesa, uma instituição que há 25 anos tem transformado o ecossistema de tecnologia no Brasil, a partir de Recife, que é uma cidade no nordeste do Brasil. Nós hoje temos 1.100 pessoas trabalhando, a grande maioria engenheiros e designers, mas com múltiplas competências. Nós nascemos dentro da academia, nós nascemos a partir de um ambiente, dentro de um ambiente acadêmico, conectando esse ambiente e os ambientes acadêmicos nacionais ao mercado. Esse é o grande propósito da criação do Cesa. Aproximar academia e mercado. E a gente cumpre esse papel há 25 anos e também o de desenvolver empresas que fazem essa aproximação. O nosso negócio é inovação, conectando pessoas e negócios. Inovação que nasce sempre nas pessoas e que vai para o mercado através de negócios concretos. A gente tem um pilar no Cesa de educação, tem uma série de ofertas educacionais. A gente tem estratégias de inovação corporativa através da conexão com startups e com investimento e desenvolvimento de startups e programas de consultoria, mas fundamentalmente programas de transformação que tocam o roadmap de inovação dos nossos clientes. E temos uma área de engenharia robusta, né? E aí tudo aquilo que envolve a engenharia, não só o pessoal de desenvolvimento, mas de testes, de qualidade, tanto em software quanto em hardware. Atendemos clientes globais já há muito tempo, a gente não pode dizer os projetos, e tem marcas que a gente não pode citar também, mas digo a vocês que boa parte da indústria de computadores e telefones celulares a gente atende diretamente nas suas matrizes, usando políticas públicas no Brasil de incentivo ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. E temos empresas brasileiras também sólidas, como a Gerdau, o Banco do Brasil, a Petrobras, que são empresas, grandes conglomerados de empresas locais que a gente atende também. Aqui estão alguns dos nossos clientes, só para dar uma dimensão do que é que a gente tem feito nesses últimos 25 anos. A gente entende que a gente tem uma grande opção offshore para a China, assim como a gente tem sido para os Estados Unidos. Esse ano, 30% da receita do Cesa já veio de clientes baseados nos Estados Unidos. A gente tem 4 centros de entrega, principal deles em Recife, onde a gente tem sede, mas também em Manaus, na região norte do país, em Sorocaba, na região sudeste, e em Curitiba, na região sul. A gente é um negócio totalmente baseado em pessoas e como esse evento aqui trata da conexão também de pessoas, é importante dizer que, para nós, a nossa missão está ligada à transformação da vida de pessoas e de organizações. E essa transformação se dá não apenas para os nossos clientes, mas também na vida dos nossos funcionários. Para a gente, cliente e funcionário têm o mesmo grau de relevância. Nós tratamos os nossos funcionários como clientes, com os quais a gente tem que se preocupar com desenvolvimento de carreira e com suas vidas. Temos uma agenda ESG em curso, tanto a agenda de sermos ESG compliance, mas também a agenda de propor negócios através das nossas competências, como é que a gente usa a tecnologia e design para ajudar, em parceria com outras instituições, a colocação de projetos de impacto social e ambiental no mercado. Então, essa agenda está presente no conselho de todas as empresas e é uma agenda que está presente na vida do Cesa. Somos parte do Porto Digital. O Porto Digital é um dos maiores ecossistemas de base tecnológica do país, que congrega 350 empresas e 13 mil trabalhadores. O grande propósito da criação do Porto Digital foi pegar a área onde o Recife foi fundado, a Recife, capital de Pernambuco, no nordeste do Brasil, pegar essa área que a gente chama do Recife Antigo, a área onde a cidade foi fundada, e transformá-la, tanto do ponto de vista cultural e histórico e das suas instalações, dos seus prédios,
e criar nesse ambiente um cluster da economia, um cluster global da economia criativa. Então, para dar um exemplo a vocês, esse é um dos prédios que estavam abandonados nessa área da cidade, e hoje esse prédio é esse aqui. Então, todo um reenquadramento urbano que foi feito na cidade com a instalação de empresas de base tecnológica. Hoje somos mais de 350 empresas nesse ambiente, são mais de 13 mil trabalhadores que transformaram a realidade de uma cidade. O PIB do setor de tecnologia da informação de Pernambuco hoje é um dos maiores da cidade, né? E a gente tem empresas de todos os portes, empresas globais, como a Deloitte, empresas grandes e a Accenture, empresas de grande porte no país, como a Rede Globo e a Stefanini, e uma série de startups, né? Além dos centros de pesquisa, como o César, das escolas, como o César, né? E de outras instituições que fazem parte desse ecossistema. Enfim, queria dizer a vocês que a gente está pronto para ser parte dessa iniciativa do Cinturão da Rota Digital e à disposição de vocês para discutir possibilidades de cooperação, de parceria e de negócios em conjunto entre Brasil e China, no caso do Brasil, a partir de Recife, a partir do Porto Digital. E, no final, aqui, eu fico à disposição de vocês para a gente trocar algumas ideias. Obrigado pelo espaço. Thank you, Fred, for the... Obrigada, Fred, pela excelente apresentação. É muito interessante ver todos esses diferentes tópicos conectados com a iniciativa Belt and Road e a inovação e como precisamos fomentar, treinar e educar as pessoas para que possam estar integradas com esse contexto do mercado de trabalho e integração digital entre os países. Vamos falar mais sobre isso, mas agora eu gostaria de convidar o professor Xin Yi para a sua apresentação, professor. Obrigado. Queridos colegas, a minha apresentação será sobre uma possível maneira para o futuro sobre essa iniciativa Belt and Road e como podemos assegurar essa iniciativa entre os países BRICS. Eu tenho alguns pontos aqui a apresentar. Primeiramente, precisamos entender o lugar da China. Temos pelo menos 3 desafios em diferentes níveis quando falamos dessas questões. Primeiramente, no nível internacional, temos 2 problemas. Mas, primeiramente, claro, é a pandemia COVID. Nos desafiou a todos, não somente porque causou muitos riscos e mortes na saúde, etc., mas também como assegurar a sustentabilidade no nível macro. Como a pandemia está continuando, representa grandes riscos para a sustentabilidade e relações comerciais. Muitos países, especialmente os países em desenvolvimento, e já que a força econômica foi exaustada durante a pandemia, esses países precisam definir um mapa, uma direção e como se preparar melhor para o futuro, já que parece que estamos à beira de uma depressão. Claro que o desenvolvimento negativo em termos de empregos e claro que as relações entre Brasil e China, Estados Unidos e China se tornaram mais sensíveis, como em termos multilaterais e para democracia e liberdade. Claro que é difícil promover em termos bom, isso representa grandes desafios para todos os países, especialmente os países em desenvolvimento.
Nos últimos anos, tivemos alguns benefícios que, obviamente, em termos de... Claro que em questões de governança global, não podemos voltar atrás, precisamos impactar o futuro, porque vivemos em um mundo extremamente globalizado, o que indica que as relações irão aumentar. Os países BRICS precisam se preparar. É a nossa tarefa nos preparar para que possam garantir e contribuir mais para a força da governança global e a cooperação entre os países, especialmente considerando em termos públicos e promover relações de formas globais. Domesticamente, precisamos contribuir e exportar para criar um ecossistema onde podemos assegurar que o governo de tecnologias digitais para que todos tenham acesso às tecnologias. E como podemos fazer isso? Podemos criar mais iniciativas. Mas é claro que pessoas diferentes têm diferentes maneiras de acesso a essa iniciativa. Se não podemos lançar uma política global para que todos possam diminuir esse gap entre pobreza e riqueza e assegurar que todos possam ter acesso à tecnologia, precisamos usar essa economia digital para empoderar todos os setores, especialmente aqueles que têm menos acesso à tecnologia e a oportunidades. Durante, claro, procedimentos revolucionários, é um trabalho difícil, porque países sozinhos não conseguem desenvolver essas iniciativas sem cooperação. Portanto, claro que os países BRICS já desenvolveram iniciativas para cooperação efetivas. Claro que os países do G20 conseguiram avançar bastante o desenvolvimento de iniciativas digitais. Claro que devem oferecer iniciativas mais concretas para que possamos lidar com essa situação de maneira que possamos avançar essas cooperações digitais. Claro que precisamos promover esse ecossistema que foi necessário para garantir que essa iniciativa Cinturão em Rota possa trazer benefícios para todos os indivíduos em diferentes sociedades históricas e ambientes e formações em diferentes contextos. Na China, nós temos cada vez mais compreensão sobre a importância de resolver essa questão, porque hoje em dia nós temos quase mais de 1 bilhão de pessoas acessando a internet dentro da China, enquanto mais de 90% desses cidadãos estão usando pelo celular. Então, todas as vezes, em qualquer lugar que haja sinais de comunicação, telecomunicação, as pessoas podem ter acesso à internet. E eles conseguem obter informações, notícias sobre TVs, filmes, sobre as pessoas, até mesmo games. E, em alguns aspectos, eles podem
morar dentro do espaço cibernético. Eles se conectam a esse espaço cibernético por horas ao dia. Mas, por outro lado, quando nós falamos de essa iniciativa da rota digital, da seda, é essa dependência dessas harmonias entre telecomunicações e como garantir que as pessoas tenham benefícios e como são protegidas e como podemos garantir que o desenvolvimento dessa economia digital seja apresentado por plataformas de e-commerce, não seja lançado para que os indivíduos possam comprometer suas vidas. Existem questões complexas que o governo tem que produzir mais leis e políticas, e também é muito importante encontrar uma forma de voz dentro dos BRICS para lançar como os governos entre as suas fronteiras podem operar apropriadamente para trazer o desenvolvimento dessa economia digital na estrutura dos países do BRIC. Para chegar à minha conclusão, essa iniciativa Cinturão e Rota, principalmente nós somos os patrocinadores dessas economias em alguns anos. Por outro lado, os países do BRICS têm muito a fazer para lançar a compreensão dos planos dos BRICS para esses roteiros, para garantir que a gente possa trazer benefícios para o desenvolvimento por meio dessa iniciativa Cinturão em Rota. Então, eu chego ao ponto de por que essas plataformas sediadas pela Fundação Getúlio Vargas, principalmente o professor Evandro, é tão importante, porque a gente precisa discutir mais sobre essas pesquisas nos países do BRICS, e é para a gente poder explorar os conhecimentos necessários e poder ajudar os seus consultores para os tomadores de decisão para trazer as políticas mais adequadas e mais políticas que são necessárias para garantir para o desenvolvimento dessa iniciativa digital de Cinturão em Rota para trazer benefícios para todas as pessoas dentro dos países do BRIC. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela excelente apresentação dessas questões que o senhor trouxe com relação aos países BRICS e seu relacionamento com a internet e a governança digital em escala global e todo esse impacto a iniciativa Belt and Road. Vamos falar mais disso na sessão de perguntas. Se tiverem perguntas, por favor, nos enviem no chat. E agora eu passo a palavra para Lynn Baihe, por favor. Obrigado, Sofia, pela palavra. Vou compartilhar minha tela. Eu tenho uma pequena apresentação aqui. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao convite do professor Evandro e do Centro de Estudos Brasil-China da FGV Direito Rio pela oportunidade. É uma honra participar desse seminário e poder apresentar sobre a China Mobile International e sobre a nossa infraestrutura digital que tem sido construída ao longo dos anos, intimamente alinhada com a iniciativa Belt and Road, e mais especificamente com a Digital Silk Road, criando uma ponte que aproxima as pessoas e as empresas de todo o mundo. Nos últimos anos, a China Mobile tem investido em seus recursos globais, como 5G, sistemas de cabos, POPs, de forma a levar adiante a iniciativa Belt and Road e Digital Silk Road. Essa infraestrutura está em constante evolução, melhoria e expansão para acompanhar o desenvolvimento e a transformação digital. A infraestrutura de 5G do grupo China Mobile ajuda na transformação
digital das empresas de todos os setores e é formada por 4 elementos: redes, a rede, né, os clientes, a nuvem mais data center e aplicações. A rede móvel da China Mobile possui hoje mais de 5 milhões de estações base, 410 mil estações base 5G e 870 milhões de conexões inteligentes. Além disso, 945 milhões de clientes usam nossos serviços móveis. 250 milhões são clientes de pacote 5G. Temos também 225 milhões de clientes de banda larga fixa e 13,84 milhões de clientes corporativos. Dessa forma, demonstrando que nosso foco é alavancar cada vez mais acessos de usuários finais, sejam eles indivíduos ou organizações, que precisam acessar recursos na internet ou em redes privadas. E também, por outro lado, a gente também fornece a capacidade necessária para que as empresas, as organizações, distribuam seus recursos na rede, como programas e sistemas de empresas, áudio, vídeo, notícias, e-commerce, nuvens, jogos. Internacionalmente, no mundo, a China Mobile International conta com essa infraestrutura global que pode ser dividida em 3 pilares. As vias da informação, que é a nossa rede de transmissão, formada por cabos submarinos, terrestres. O segundo pilar é estações de informação, que são os nossos pontos de presença internacionais em 76 países e 124 cidades. E as ilhas de informação, de distribuição de informação, que são os nossos data centers próprios, que tem aí mais de 8.200 racks, capacidade de mais de 40 megawatts. Tudo isso para oferecer larga escala e alta qualidade em capacidade de conectividade. Então, aqui um pouquinho do mapa dos nossos recursos de cabos. Mais de 70 recursos de cabo mundialmente, né? Que conectam pessoas e empresas mundo afora, gerando aí uma capacidade de transmissão internacional mais de 98 terabits, sendo que são 10 cabos submarinos próprios, 8 cabos terrestres investidos. E aí nossas principais rotas de cabos atualmente são entre as Américas e o leste da Ásia. E entre a região Ásia-Pacífico, que conecta com o Oriente Médio, África e Europa. Aqui estão as Américas, as rotas em direção à Ásia, e aqui a Ásia-Pacífico, da Europa, passando pela África, Oriente Médio e chegando na Ásia. Então, o mapa dos cabos, ele não mostra só, ele mostra onde a gente tem mais recursos, né, mais força em recursos, as principais rotas, nossa infraestrutura global e a nossa capacidade de largura de banda que a China Mobile pode oferecer. Dentro do território da China, existem 25 sistemas transfronteiriços de cabos terrestres que conectam as principais cidades do país ao resto do mundo. Pequim, Xangai, Shenzhen, Guangzhou. Também focamos em conexão local. Construímos 4 anéis locais que ligam os principais data centers em cada região, em Hong Kong, Singapura, Japão e Europa, estabelecendo um total de 30 terabits de largura de banda local. Não são apenas anéis locais, eles marcam a nossa capacidade de conectividade e de largura de banda intra-região. Construímos mais de 180 POPs de presença, os POPs, pontos de presença, né, os POPs, que estendem nossa capacidade de conexão para todo mundo.
Nas Américas, temos 36 POPs, sendo 4 no Brasil, 1 no Chile e 1 na Argentina. O mapa dos nossos POPs mostra não apenas os locais, né, que a gente tem, mas também nossa capacidade de acesso IP. Quanto mais cobertura tivermos, mais clientes em potencial teremos, tanto clientes usuários, indivíduos ou organizações. Então, a CMI está constantemente investindo para melhorar essa estrutura, né? Alguns avanços recentes na nossa rede incluem o cabo submarino to Africa, que vai conectar ao redor do continente africano. Além disso, lançamos em 2020, dezembro de 2020, o data center de Frankfurt, e está sendo construído o segundo data center de Hong Kong. Também colocamos em serviço aí no terceiro trimestre de 2021 o cabo H2H para ligar Hainan e Hong Kong. Então, toda essa infraestrutura, ela serve para quê? Ela permite oferecer às empresas, né, às organizações, todas as soluções de infraestrutura de tecnologia, da informação e comunicação em um único lugar, one stop, né? Nossas soluções de nuvem, de conectividade, data center, ICT, IoT, possibilitam a maior e mais rápida expansão e internacionalização das empresas e seus negócios. Mas por que as empresas? Porque, de fato, são as empresas ou as organizações que distribuem conteúdo, distribuem recursos na rede. A gente vai ver um pouquinho mais isso na frente. Dentre a vasta gama de produtos e soluções, eu vou destacar apenas algumas: MPLS VPN, Cloud Connect, Data Center e a rede IP. MPLS VPN é um serviço de conectividade que oferece uma conexão de baixa latência, segura e privada, que interliga múltiplos pontos de lado a lado por meio do backbone global da CMI, da China Mobile International. E no Brasil, a gente tem alguns cases de clientes que estão no São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus, que utilizam esse serviço para interconectar suas fábricas, suas usinas hidrelétricas, seus escritórios, data centers, às suas respectivas unidades na China ou na Ásia Pacífico. Então, pode ser utilizado para melhorar a conexão de videoconferência internacional ou acesso a redes internas das empresas. Já o Cloud Connect é um serviço ponto a ponto, faz parte de uma categoria de produtos que é mais recente, que é a fusão de nuvem e rede. Esse serviço se utiliza da nossa infraestrutura também, e parcerias globais com provedores de cloud, para permitir conectar diferentes ambientes de nuvens de diferentes provedores, em diferentes localidades. Então, por exemplo, se poderia conectar um ambiente de nuvem AWS da Amazon no Brasil com um ambiente Huawei Cloud em Hong Kong, ou um escritório ou planta do Brasil que está e conectar essa planta com uma nuvem Azure dentro do Brasil ou da China, por exemplo. E falando um pouco de data center, a CMI possui 4 data centers próprios, né? Hong Kong, Singapura, Londres e Frankfurt. Como eu comentei, o segundo data center de Hong Kong está em construção, isso porque o primeiro data center já está totalmente vendido, assim como o data center de Singapura. A gente também tem 160 data centers parceiros espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil e também na América do Sul. Na China, a gente tem mais de 340. Toda essa estrutura serve para que os dados fiquem guardados com segurança e estabilidade mais próximos de onde serão utilizados. Também são um ponto de entrada para a conectividade global da CMI. A rede IP mundial é basicamente a internet.
E a rede IP da CMI, ela dá acesso aos 945 milhões de usuários móveis da China Mobile e aos 225 milhões de clientes banda larga fixa. Além disso, a nossa rede IP ela é interconectada com mais de 400 redes internacionais, inclusive aqui na região Américas, né, abrangendo também Europa e Ásia. E então isso permite muito mais cobertura e capilaridade da nossa rede. Então existem dois produtos principais de IP, né, que chama o DIA, que é a internet dedicada, e o trânsito IP. Voltado aí, o DIA, né, é voltado para clientes que querem acessar os recursos na internet. E o trânsito IP é voltado para oferecer capacidade para clientes distribuírem recursos na internet. Então, dentre os principais cenários de aplicação da infraestrutura digital, posso citar alguns aqui, nesse slide, a distribuição de conteúdo de OTTs internacionais, OTTs que significa over the top, então que são basicamente provedores de conteúdo, nuvem, como a Microsoft, o próprio Google, Facebook, são todos considerados OTT, ou Alibaba. Então, e também provedores de serviços de hospedagem, como a Kamai. Eles conseguem distribuir seu conteúdo, seus recursos por meio da rede IP para clientes locais fora de onde eles estão alocados, com uma conexão mais rápida e mais de baixa latência, né? O segundo exemplo de cenário seria acesso remoto às redes internas das empresas que ficam, por exemplo, na China, e os funcionários que estão espalhados pelo mundo precisam acessar esses sistemas ou essa rede interna, e eles acessam isso por meio também da rede da China Mobile. E o terceiro cenário é acesso a sites educacionais internacionais e cursos e materiais online para estudantes locais, como o caso da Sofia, que ela comentou, achei muito interessante, que ela está fazendo seu mestrado na Peking University, remotamente, né, e provavelmente está utilizando a nossa infraestrutura para conseguir ter acesso às aulas e aos materiais. E, por último, melhorar também a qualidade e estabilidade da conectividade internet ou redes privadas, né, redes locais. Então, isso, por exemplo, são a função dos nossos MPLS VPN, Cloud Connect, né, ele melhora a qualidade da conexão até onde estão os recursos que você quer acessar. E, por último, então, como que essa infraestrutura digital promove a aproximação de laços entre as pessoas? A infraestrutura digital da China Mobile, ela é a fundação sobre a qual essa Digital Silk Road se apoia, né? Nessa Digital Silk Road trafegam as interações regionais, importação cultural, exportação cultural entre os países, né, inputs e outputs culturais entre os países, e também os negócios e comércio. Então, pode-se dizer, por exemplo, que a China Mobile está exportando cultura chinesa para o mundo e importando culturas globais para a China. Assim como, por exemplo, a Vivo, aqui no Brasil, ela está exportando a cultura e conteúdo brasileiro e importando cultura global. Essa ponte, né, interliga as duas pontas. De um lado, temos o usuário final, como eu falei, ele pode ser um indivíduo ou uma organização, e eles são os que precisam ou desejam, né, acessar determinado recurso. E, de outro lado, as organizações que querem ou precisam distribuir seus recursos para os usuários. E aí entra também as plataformas em que são conteúdos ou recursos são gerados pelos usuários, né? Então é mais ou menos essa a visão do papel da infraestrutura digital da China Mobile na Digital Silk Road. Então, eu encerro aqui a minha apresentação, agradeço pela atenção e fico à disposição para o painel de
Q&A. Muito obrigada pela apresentação, achei sensacional. Assim, eu sou advogada, eu estudo governança de internet, essas coisas, mas eu acho que entender a parte técnica, né, ver onde os cabos passam, os desdobramentos geopolíticos e regulatórios, acho incrível. Depois a gente vai falar sobre isso no Q&A, tem algumas perguntas já chegando. Para finalizar, gostaria de passar a palavra para o INCE e por gentileza. Bom dia, Sofia. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer ao convite. É um prazer, uma honra estar aqui participando desse seminário com os colegas com tanta experiência no setor. E gostaria também de agradecer aos professores, à FGV, pelo convite. Okay? Então, vou fazer uma apresentação sobre um pouco mais conceitual sobre a questão e a mentalidade e principalmente os modelos de inovação do mercado chinês, e aí a gente, com um viés mais voltados à área de internet e produtos de consumo. Vou tentar fazer uma apresentação breve e depois poderemos tirar as dúvidas na sessão de Q&A, ok? Vou fazer agora o compartilhamento da minha tela, se puderem confirmar que estão enxergando. Ok, estamos vendo. Me apresentando rapidamente, eu sou cofundador da Chinovation, uma empresa que faz conexão entre o mercado brasileiro e o mercado chinês, na vertente e nos segmentos de tecnologia. Anteriormente fui head de e-commerce da Xiaomi, a empresa de smartphones que no Brasil já tem uma presença muito grande, e comecei minha carreira basicamente no mercado de tecnologia aqui no Brasil, atuando principalmente no comércio eletrônico. E sou descendente de chineses, nasci aqui no Brasil, de família chinesa, vindo por volta da década de 1960. Quando falamos de China, raramente a gente pensa a China como um representante importante ou relevante no mercado de inovação e de tecnologia. Talvez esse público que temos aqui nesse seminário já tenha uma noção maior, mas de uma forma geral, para o público mais leigo e a população em geral, dificilmente a gente pensa, né? A gente sempre olha o imaginário e principalmente a educação que a gente tem no Brasil é muito voltado para clichês e preconceitos como esse, imagens que são essas tiradas da internet, já muito antigas, algumas até não são necessariamente reais, e de um ano para cá, na verdade, 1 ano e meio, do ano passado para cá, muito marcado por essa imagem. Mas quando a gente pensa de China, pensa da nova China, que é o meu tema de hoje, a gente tem uma abordagem muito diferente, um aspecto importante e é fundamental para que o Brasil consiga entender essa nova China digital. E quando a gente fala de chinês, normalmente a gente sempre pensa do Jack, né? Nosso amigo Jack, inclusive ele foi garoto propaganda da Embraer durante muitos anos, e o outro Jack começou a ser mais importante, mas o Jack Chen, além de ser ator, obviamente um dos mais famosos do mundo, nos últimos meses ele começou a ter destaque muito por essa empresa aqui, a Shopee, virando garoto propaganda também no mercado brasileiro. Mas tem outro Jack que talvez para o nosso tema de hoje seja mais relevante, o Jack Ma. O Jack Ma, fundador, criador do grupo Alibaba e um dos maiores empresários, não só da China, mas do mundo também, uma das mentes mais inovadoras. E aí eu gosto de falar que ele tem essa posição até 2019. Obviamente, isso é até uma brincadeira, mas, de fato, porque a partir de 2019, uma outra figura começou a ter bastante destaque no mercado chinês, o Colin Huang, fundador da Pinduoduo, uma das maiores empresas de e-commerce também da China. E mais do que simplesmente falar que é uma empresa relevante, o meu principal ponto aqui é para mostrar o quanto o mercado de tecnologia e mercado de internet na China é dinâmico. Uma empresa que foi criada há 5 anos atrás, cerca de 6 anos, conseguiu fazer a sua abertura de capital no 3º ano de existência e atualmente é a 3ª maior empresa no mercado de comércio eletrônico da China, que é o maior mercado do mundo. Apesar disso, a gente ainda olha os Estados Unidos como uma grande referência, benchmark do setor de tecnologia, mas nos últimos anos já temos uma presença super relevante de empresas chinesas aqui no Brasil de tecnologia, além, obviamente, do que o Alexandre comentou, da China Mobile, China Telecom, enfim, de uma série de empresas ligadas à tecnologia e à infraestrutura, e agora a gente começa a ver muitas empresas ligadas à área de consumo.
Uma delas, acho que uma boa parte de vocês, talvez, inclusive, pode ser até usuários do TikTok, foi um produto criado pela ByteDance, teve muita evidência no ano passado em função do quase banimento pelo presidente Trump. A gente olha ele como um aplicativo de vídeos, de dancinhas, mas, de fato, é uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo. Como eu comentei, já o Shopee e o AliExpress, principalmente também, o AliExpress, principalmente, uma empresa que já está presente no mercado brasileiro há quase 10 anos, e no início desse ano começou também uma operação local com uma equipe baseada aqui no Brasil. E outra empresa, com um nome corporativo talvez um pouco menos conhecido, Tencent, mas que é dona de alguns dos principais produtos da área de games no mundo. Certamente todo mundo que está nos assistindo aqui ou teve contato direto, ou conhece, ou tem filho, sobrinho, algum vizinho que jogou algum desses jogos. E a Tencent, por causa desses dois jogos, e além, obviamente, de uma série de outros, se posiciona como a maior empresa de games do mundo em faturamento. Ou, além das empresas chinesas de tecnologia diretamente, a gente tem investimentos em startups e empresas de tecnologia brasileiro por capital chinês. Então, o principal foi a compra da 99 pela Didi, isso já tem quase 4 anos, que criou, na verdade, o nosso primeiro unicórnio, né? Foi a primeira startup brasileira a atingir o patamar de $1 bilhão de valor de mercado, e uma série de outras que vêm acontecendo depois. Algumas das nossas principais startups, como a Nubank, tem esse DNA e tem essa relação com o mercado chinês, não só pela atuação, mas também pelo capital. E aqui eu quero levar para vocês alguns fatores que posicionam a China como esse gigante também da inovação e da tecnologia. Primeiro, que eu gosto muito de enfatizar, talvez seja uma vantagem, unfair advantage, porque ninguém no mundo tem o tamanho da população, e, de fato, essa população gigantesca cria uma mentalidade de competição inexistente em nenhuma parte do mundo. Então, todos os chineses, 1,4 bilhão de pessoas, e aqui no público a gente tem vários chineses que podem nos comprovar isso, cria uma pressão competitiva que não existe igual no mundo. A gente tem aqui no Brasil, eu brinco dizendo, 210 milhões de pessoas que a gente acorda competindo. Na China são praticamente 5, 6, 7 vezes mais de competição. Numa cultura que, apesar de estar sendo combatida, o governo está tentando suavizar, mas, de fato, ela é cultural, uma cultura de trabalho, ou work ethics, 996, 9 horas da manhã às 9 horas da noite, 6 dias por semana. Então, a brincadeira é sempre, você pode estar no seu horário comercial ou no horário comercial da China, quando você entra em contato com alguém lá, tem alguém acordado para te atender. Num mercado que forma uma quantidade de pessoas, de talentos capacitados, mais do que o resto do mundo somado, resultando em gráficos como esse aqui. E esse aqui é um gráfico já de 2017, já é relativamente antigo, que mostra o grau de penetração das empresas de tecnologia americanas com seus pares chineses, mostrando o quanto que algumas empresas americanas nunca chegou a ultrapassar 50% do seu market share, enquanto uma boa parte dessas empresas chinesas conseguiram. E a velocidade resultando em situações como essa daqui também, onde o mercado de formação de unicórnios chineses, que são aquelas empresas de valor de mercado de mais de 1 bilhão, levaram quase a metade do tempo das empresas americanas. E como a classe média sustentando todo esse crescimento explosivo, principalmente a gente enxergou isso durante agora a pandemia, com uma adoção e um salto de tecnologia. A Sofia comentou rapidamente da questão do acesso de internet, que ela vivenciou lá na infância, na adolescência. Na China, basicamente, os usuários de internet saltaram a era desktop, foram direto para o mobile, saltaram cartão de crédito e sistema bancário tradicional, foram para o mobile payment, saltaram comércio tradicional e foram direto para o e-commerce. Com um mercado com um capital de riscos abundante, com ciclo completo de investimentos, então muitas empresas abrindo capital e o dinheiro voltando para fomentar outros negócios, e, obviamente, a atuação do governo mais forte do que qualquer outro país, ajudando a traçar e direcionar todo esse investimento. A pergunta sempre existe inovação na China? A gente sempre pensa, os chineses gostam de mencionar as 4 grandes inovações da antiguidade, e aí eu até gosto de falar para o público brasileiro que o futebol, inclusive, foi inventado pelos chineses. Se vocês forem ver no site da FIFA, fala sobre isso. Mas eu quero trazer aqui principalmente uma questão de mentalidade, visão, de como que os chineses posicionam isso. No Ocidente, de uma forma geral, a gente pensa em inovação sempre ligada à tecnologia.
e os chineses têm trazido muito com viés de transformação, ou seja, transformação digital mais próximo da necessidade e das oportunidades do mercado do que necessariamente transformar o mundo, fazer alguma coisa grandiosa que não seja adequada e que não seja adaptada para uma população ainda em desenvolvimento. Aqui a gente tem um exemplo de carros elétricos, Tesla, Elon Musk como grandes figuras no mundo, mas de fato não são as marcas, nem será a pessoa a popularizar os carros elétricos no mundo. Serão marcas praticamente desconhecidas como essa daqui, de carros que custam $1.000, que vão atender uma população como essa daqui. Essa é uma senhora, provavelmente com uma baixa renda, que precisa todo dia ir para a escola, para o trabalho, para o mercado, e que esse carro, até relativamente feio, esse carro elétrico, atende muito bem a necessidade dela. O que é importante no mercado chinês é que, e aí a gente pensa como contraponto ao mercado internacional, é que no Ocidente, de uma forma geral, a gente pensa em inovação muito no próprio elo da cadeia. A gente pensa onde estamos na cadeia, a gente vai inovar. A China vem trabalhando muito na integração de cadeias, na inovação da cadeia de valor como um todo, para fazer inovação e para transformar a indústria como um todo. Não só transformar o varejo, que é a minha parte, ou a indústria de uma forma isolada, mas a cadeia e o segmento inteiro. Isso reflete em números como esse daqui. Já em 2016, a China movimentava mobile payment mais de 80 vezes versus Estados Unidos, sendo que 66 vezes em 2020, e com as empresas de mobile payment movimentando mais de 10 vezes o que os cartões de crédito, as principais bandeiras movimentam no mundo todo. Isso fica muito evidente quando a gente percebe a evolução do mercado de e-commerce no mercado chinês. No início eram e-commerces puros, como a gente tem no Ocidente de uma forma geral, então você entrava no site ou na web, comprava, usava cartão de crédito e assim por diante, um modelo muito tradicional. A evolução do mercado chinês, e principalmente os novos players, mostram como isso começou a se misturar com outras frentes de negócio, como o mobile payment, como eu acabei de mencionar. Então, o pagamento via celular, que a gente pensa como uma disciplina, como um setor completamente diferente, foi uma das grandes vertentes a ter ajudado a potencializar e transformar o mercado de comércio eletrônico da China como um todo nessa potência que é atualmente. E outras disciplinas também, em outras áreas, como short video, transmissão de streaming, que no Ocidente, de uma forma geral, a gente pensa como áreas muito separadas, como segmentos totalmente independentes. Na China, eles se misturaram e potencializaram e transformaram o comércio eletrônico na China em outro patamar, em outro nível de penetração. Por isso que quando a gente pensa em transformação digital, há muitos anos a gente já pode olhar a China como um grande benchmark. Já em 2017, quase 7% do PIB chinês vinha do mercado digital versus, naquele período, 5,4% do mercado americano. E pegando aqui o setor de varejo, que é o que eu tenho mais atuação, antes da pandemia, a gente já tinha projeções que a China tinha a maior penetração do comércio eletrônico sobre o varejo como um todo e também a maior penetração no varejo, no e-commerce internacional. E durante a pandemia, alguns estudos indicam que foi o primeiro grande país a atingir mais de 50% do varejo. Então, na China, a gente pode dizer que mais de 50% do varejo local vem do comércio eletrônico. Muito em função dessa empresa aqui, do Alibaba, que normalmente a gente pensa como a Amazon da China, mas é muito mais do que isso, porque ela atua no modelo de ecossistema, do que a gente chama de grandes plataformas de negócio. E esse é um modelo que é muito interessante observar, que cada vez mais ele é um modelo que começa a se replicar no mundo todo. Então, a Amazon, que normalmente entra com muita força nos mercados para derrubar, para competir, o Alibaba tem um posicionamento muito mais de cooperação e de colaboração, resultando em números como esse. Então, o Alibaba, em 2020, conseguiu gerar, em volume de vendas, praticamente 5 vezes o que a Amazon gera. Então, o Jeff Bezos e a Amazon, que são as nossas grandes referências, não só em inovação e e-commerce, mas como mercado de tecnologia de uma forma geral, gerou em vendas praticamente 1/5 do mercado do Alibaba. E aquele nosso amigo lá no início da apresentação, o Alin Huan, vocês devem lembrar, um rapaz de 40 anos, que a família começou como agricultores, a empresa dele já começa a se aproximar em volume de vendas também da Amazon. Aqui vocês podem ver no terceiro, na Pinduoduo. Muito em função do que a gente chama de modelo de ecossistemas. Eles já há muitos anos não se posicionam mais como uma empresa de
comércio eletrônico, mas uma empresa de dados, um negócio de plataforma, que é o que o mercado chinês vem trazendo talvez como grande inovação. Então, comentando o que eu comentei, trazendo o que eu comentei lá no início de novo, não é a tecnologia em si, mas são os modelos, a cultura e muito as estratégias envolvidas por trás. Então, só para vocês entenderem, trazer como parâmetro, se o Grupo Alibaba fosse um grupo ocidental, é como se fosse a soma do Mercado Livre, B2W, Google, Pão de Açúcar, Rappi, Twitter, Visa, enfim, uma série de coisas dentro de um grupo só. Ou seja, todos esses negócios se intercomunicando. Outra empresa que tem muito essa característica, que eu já mencionei como forte na área de games, a Tencent, também tem esse posicionamento de grande plataforma. Inclusive, agora, nesses últimos 2 anos, a gente tem visto o Facebook tentando se posicionar dessa forma também, o WhatsApp fazendo WhatsApp Payment e assim por diante, tentando se aproximar de um modelo do que a gente chama de super app, ou seja, um aplicativo onde você faz tudo na sua vida. Só que o super app, ele nada mais é do que, na verdade, só uma interface. O que é importante é o que está por trás, que é o modelo de ecossistema. Então, na China, a gente tem 2 grandes ecossistemas, a Tencent e o Alibaba. Então, na prática, dificilmente alguma empresa consegue fazer negócio na China sem estar presente em algum dos grandes ecossistemas. Mesmo grandes multinacionais, líderes globais, como Carrefour, Walmart, acabam se associando a alguns negócios desses. E no mercado brasileiro, isso começa a se replicar também. Então, a gente tem não só startups, empresas de tecnologia, mas empresas tradicionais, grandes empresas dos setores também indo para esse modelo, como é o caso do Magazine Luiza. Ok? Então, isso é o que eu queria trazer para vocês hoje, mostrando que a gente tem um modelo mental e um modelo de estratégia e cultura de negócio diferente na China, não só nos setores tradicionais, mas nos setores digitais. E o que é interessante a gente observar que isso começa também a entrar no Brasil, não só as empresas diretamente, mas também as empresas brasileiras começando a adotar esses modelos, ok? É isso que eu queria abordar. Obrigado. Obrigada, Ince. Eu achei incrível a abordagem. Realmente, muitas coisas do mercado de tecnologia, inovação e e-commerce da China, culturalmente, os brasileiros, né, nós não temos visibilidade, mas elas influenciam a forma que os nossos negócios digitais estão sendo desenvolvidos ou estão se transformando. E muita gente nem sabe, né, por que o WhatsApp está tentando virar uma one-stop shop para todos esses produtos de pagamento e etc., né? Realmente bem legal. Eu vou passar para as perguntas que apareceram aqui no Q&A, vou passar para o inglês, que tem uma em inglês que eu acho que vai ser para toda a mesa. So the first question here, I think. Bom, a primeira pergunta é relevante a todos que falaram, então sintam-se livres para entrar e falar. Mas é uma pergunta que diz: nós estamos há meses nessa pandemia e o nosso modelo se transformou bastante. Nesse contexto, como o negócio está acontecendo e qual seria a sua visão de negócio após pandemia, especialmente para a indústria ICT e e-commerce? A pergunta é para todos. Bom, eu posso começar aqui. Evidentemente que a pandemia afetou vários negócios, né? Você pega o negócio de restaurante, foi fortemente impactado. Mas aí vem a tecnologia para apoiar e para suportar o delivery a resolver uma parte desse problema. Evidentemente, isso não foi 100% sanado, mas foi resolvido com tecnologia para a gente apoiar um delivery, por exemplo. Nas academias de ginástica, que é outro setor que foi fortemente afetado, né? Porque as pessoas deixaram de comparecer às academias. Passamos a ter programas de ginástica laboral ou ginástica tradicional feitos por plataformas tecnológicas. Se era a forma ideal de se fazer ou não, mas isso foi viabilizado. Então, no caso especificamente dos mercados de tecnologia, salvo aqueles que atendiam setores específicos muito impactados pela pandemia, a grande maioria do mercado de tecnologia
cresceu, né? O INSEE trouxe aqui para a gente um caso específico de uma empresa que cresceu para 25 bilhões de dólares o negócio dela durante a pandemia. Então, eu acho que, por mais que seja uma situação que ninguém gostaria de estar vivendo, por mais que seja um crescimento que ninguém gostaria de estar experimentando, alguns dos negócios, né, o caso da gente no César, por exemplo, nós tivemos um crescimento, né, dadas as demandas por digitalização, por transformação, né, educação online cresceu bastante, né? Então repito, era uma situação que nós não gostaríamos de estar vivendo, mas ela nos trouxe oportunidades de negócio. Dentro dessa linha que o Fred comentou, realmente nas empresas de telecomunicações, de operadoras, teve um aumento na demanda de tráfego, né? E isso demandou expansão de última hora de muitas empresas, de muitas operadoras. Elas venderam mais IP também, né? As operadoras. E então isso afetou então também a questão de expansão, precisa de equipamentos, né? De rede para poder suportar. E falando de hardware, a pandemia também, ela agora trouxe um gargalo para a parte de hardwares de tecnologia, de dispositivos, na parte de microchips, né? Hoje, por causa que a demanda cresceu muito e a oferta não cresceu no mesmo ritmo, além disso, está tendo um controle maior nessa questão dos microchips, né? Dos fornecedores de microchips. Então, tanto equipamentos de rede, quanto os devices, seus computadores, seus celulares, seus pads, eles usam chips, microchips, e hoje está tendo esse gargalo no supply chain, nessa parte. Thank you, Fred and Lynn. Obrigada, Fred, pela explicação e por elaborar mais sobre esse tema. Eu tenho outra pergunta que é mais focada na governança. Eu gostaria de direcionar ao professor Chang-Yi. Considerando esse contexto da pandemia e o boom e a necessidade do crescimento de soluções tecnológicas e infraestrutura, e também, claro, o crescimento das empresas tecnológicas, que estão cada vez mais parte da nossa rotina e regulamentando a coleção de dados e dados pessoais. Qual a sua visão em termos de criar um marco não só entre os países BRICS, mas também dentro da iniciativa Cinturão em Rota para facilitar o comércio e, claro, considerando essas diferentes regulamentações e leis? É uma excelente pergunta. Eu tenho 3 pontos principais. O primeiro, claro, em termos gerais, alguns anos antes da pandemia, os dados que, claro, precisamos proteger privacidade em termos globais. Foi crítico isso no espaço de governança global, em termos gerais. E o segundo é que, durante essa pandemia, as pessoas precisam entender, e nesse entendimento é importante incluir 3 pontos. O primeiro, os colegas, é importante, é essencial para o desenvolvimento da globalização, para lançar efetiva governança em termos gerais. Os atores de Estado, as empresas precisam se comprometer, o que significa que não dá para insistir demais para que nos interesses desses atores em específico. Por exemplo, países focando demais na segurança nacional, o que se tornaria um desastre, esse tipo de foco. Por outro lado, se as empresas de e-commerce só focarem em seus benefícios para maximizar seus benefícios nessas relações transfronteiriças,
sem regulamentações ou limites. Isso causaria danos e significaria uma preocupação para a proteção de dados. Mas um grande desafio para o indivíduo é fornecer um equilíbrio global para controlar essa pandemia. Claro, há um sacrifício no sentido de níveis de sua privacidade. É preciso contribuir a sua informação. Bom, o grande desafio é que durante a pandemia ou pós-pandemia precisamos de um novo consenso de todas as comunidades humanas para que possamos lançar um sistema mais complexo de regulamentações que possa equilibrar diferentes preocupações no sentido de dados, de proteção de dados, e de maneiras mais práticas para os países BRICS, no que diz respeito à iniciativa Belt and Road, de maneiras mais gerais. 3 coisas são muito importantes. Primeiro, precisamos lançar princípios para respeitar a entidade de soberania cibernética. De maneiras gerais, é a nossa principal preocupação, para também aproveitar esse serviço de ICT, e não necessariamente sacrificar seus interesses principais. Segundo ponto, as grandes plataformas sociais como Facebook, Twitter, na China, claro, temos outra. Essas empresas estão dominando as plataformas sociais em todos os países e coletando dados e transferindo esses dados para relações globais. Regulamentações são necessárias para que não tenham tanto poder e manipulação de dados em termos globais, porque é uma invasão da privacidade humana em termos globais. E, claro, um entendimento mais prático precisa ser lançado para pedir para a proteção de dados pessoais. Claro que não vamos permitir que dados sejam distribuídos ou lançados sem regulamentações. Bom, acredito que para os países BRICS e para essas iniciativas nós já temos regimes multilaterais e instituições para discutir sobre como avançar a inovação do espaço cibernético global. E tudo que estamos conversando aqui só enfatiza as nossas preocupações durante a pandemia e após. Precisamos de mais discussões para lançar um modelo para lidar com essa situação. Muito obrigada pela explicação. Eu gostaria de compartilhar que o projeto CyberBRICS, que eu sou pesquisadora e o professor Shen Yi é membro do Conselho Consultivo, nós temos muitas publicações e publicações no futuro relacionadas a esse tópico de governança global no espaço cibernético. Então, se alguém tiver interesse, vocês podem entrar podem acessar o link que eu vou colocar no chat daqui a pouco. Bom, Fred ou Lin, vocês querem compartilhar alguma coisa ou a gente pode passar para o próximo tópico? Sim, aqui acho que podemos passar para o próximo tópico. Nós temos uma outra pergunta aqui. Arthur diz que quer agradecer a todos os panelistas e pelas ótimas apresentações. Eu gostaria de perguntar como os BRICS podem avançar sua cooperação na área de economia digital e dados, reconsiderando os diferentes interesses e políticas entre eles.
mais especificamente, a Índia e China recentemente, e Brasil e China também. Até a Índia e Brasil têm influência pelos Estados Unidos em relação a essa visão. Isso pode prejudicar o BRICS nesse sentido? Eu acho que eu posso rapidamente responder essa pergunta. Em alguns aspectos, eu acho que os países dos BRICS não é um bloco econômico tradicional. E isso significa que há arranjos bem flexíveis entre esses países. Por que esses países estão trabalhando juntos? Porque eles dependem dessa cooperação conjunta, eles compartilham os mesmos interesses e as mesmas atividades baseadas nessas questões que eles têm interesses coletivos. Então, acho que essas perguntas podem ser uma preocupação excessiva sobre esses mecanismos de cooperação entre os Estados-membros do BRICS, porque esses países do BRICS, o regime não significa ou nem está implícito que o país não tenha diferenças de compreensão. A gente só tem uma atitude mais prática, principalmente no lado da China. A gente fala dessas cooperações e atitudes bem flexíveis. A gente pode lançar colaborações bilaterais, a gente pode lançar colaborações no nível dos BRICS entre diferentes membros dos BRICS, e a gente pode até avançar essa cooperação baseada nos nossos próprios problemas, onde a gente pode fazer caso a caso. Mesmo assim, a gente pode ter algumas dificuldades, algumas diferenças entre problemas iguais. Então, a gente tem que manter as cooperações, mesmo que haja essas diferenças. Então, acho que essa é a diferença entre diferentes regimes, diferentes padrões. Não é uma aliança tradicional onde todos os membros devem devem concordar em tudo. A gente deve tolerar essas diferenças. Thank you, professor. Obrigado, professor. Só uma mensagem da NCH. Eles têm um problema com a internet, está tentando se conectar de novo no seminário. Eu tenho uma pergunta para Fred. Por que você disse que a sua empresa está focada em fazer uma ponte entre o mercado tradicional e a academia? Considerando que você lida com governos também e tem regras diferentes para fazer negócios em diferentes países, você acha que as últimas regulações sobre empresas de tecnologia na China afetam a troca cultural ou a troca profissional? Ou essa é uma oportunidade para nós inovarmos em diferentes modelos comerciais e assim por diante? Eu acho que essa pergunta até tem uma relação com a anterior do BRICS. A gente sempre, desde o começo, quando o BRICS foi criado, que se entendeu que a gente estava fazendo uma associação entre países que tinham talvez mais diferenças do que similaridades, né? Mas que tinham alguns interesses comuns que precisavam ser atendidos. Então, essa cooperação é necessária. Nós nascemos dentro do ambiente acadêmico com o propósito de conectar a academia e o mercado, fazer com que o mercado enxergasse na academia o potencial de conhecimento para levar conhecimento para as soluções que o mercado desenvolvia e vice-versa. Que a gente desenvolvesse teses, estudos e experimentos dentro da academia baseados em problemas reais do mercado. Então, eu vejo nisso uma oportunidade, porque enxergo que a gente passa a ter um leque maior de oportunidades, de desafios de mercado. Evidentemente que a globalização provoca algumas convergências, mas, indiscutivelmente, cada um dos países tem as suas realidades, os seus desafios internos, e eu vejo nisso uma oportunidade de academias, aí, cooperação acadêmica, cooperação mercadológica, e enxergando uma amplitude de competências e desafios maior do que a gente teria individualmente. Quando eu digo que a gente está pronto, é porque a gente faz isso há 25 anos. A gente faz isso muito focado na realidade brasileira,
Hoje a gente já atua também com players globais, principalmente no setor que a gente chama de eletroeletrônicos, os fabricantes de computadores e de celulares, né? A gente já atende essas empresas nas suas matrizes, como eu falei na minha palestra, na minha fala, empresas mais americanas, mas, enfim, já temos uma experiência internacional que eu considero que nos habilita para lidarmos com outros países também. E mais, tá? Só para complementar, Sofia, não é só o César que está pronto. Quando eu falo que nós estamos prontos, é o ambiente do Porto Digital. Esse ambiente, esse ecossistema, a gente falou muito em ecossistema aqui hoje, esse ecossistema de 350 empresas de diversos portes, de universidades, de fundos de investimento. Eu acho que esse ecossistema está pronto para fazer essa cooperação. Eu concordo plenamente que estamos prontos, nós já estamos fazendo isso, eu estou fazendo isso, e eu gostaria de passar para as considerações finais, se vocês tiverem alguma outra coisa para compartilhar, para a gente poder fechar esse ótimo debate. Então, por favor, fiquem à vontade para suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade, prazer ouvir o professor Chan, o ICE novamente. O ICE participou de um painel da SES School um tempo atrás sobre o mercado chinês, com o Lin. Prazer, obrigado mais uma vez, Sofia, obrigado, Evandro, pelo convite. Estamos aqui à disposição para a gente não só provocar novas discussões, mas, fundamentalmente, a gente discutir oportunidades de negócio. Acho que esse é o grande interesse de todos e a grande oportunidade que a gente tem de começar a fazer alguma coisa. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer a participação aqui no painel. Foi muito rico, acho que a discussão e os painéis também dos outros panelistas. Também fico à disposição para conversar mais e também para desenvolver alguma oportunidade de parceria, de cooperação dentro das nossas capacidades aí na parte de rede, de TIC. Acho que também com o Fred tem muita sinergia aí, a gente pode também continuar essa conversa. E agradecer aí também a Sofia pela mediação. Eu queria também agradecer a oportunidade de participar nessas sessões e também espero, no futuro, termos mais diálogos e, após a pandemia, a gente possa ter eventos presenciais para a gente poder se encontrar, para a gente avançar nessa área de inovação, para ter programas mais conjuntos, onde mais pessoas possam participar desse compromisso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os palestrantes, muito obrigado à equipe da FGV por organizar esse evento, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Tenham um ótimo dia, todo mundo. Nós vamos terminar o seminário agora, então vejo vocês online em breve.